Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito diariamente nos meus endereços telemáticos a liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. É a mesma liturgia nas celebrações da palavra e eucarística de todo o mundo. Então, celebrações eucarísticas e da palavra em todo o mundo tem essa mesma liturgia. Eu transmito nos meus endereços telemáticos, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Temos o endereço geral, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Ou colocando Paulo Roberto Maciel, vocês chegam lá. Vamos às informações iniciais. Liturgia de 13 de junho de 2023, terça-feira, dia de Santo Antônio de Pádua, presbítero e doutor da igreja. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito da celebração temos o prefácio comum ou dos pastores e o ofício da memória, antífona da entrada. Estes são os santos que receberam a bênção do Senhor e a misericórdia de Deus, seu Salvador. É a geração dos que buscam a Deus. Salmo 23, versículo 5º. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, que deste Santo Antônio ao vosso povo como insigne pregador e intercessor em todas as necessidades. Fazei-nos, por seu auxílio, seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Meu Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura. Leitura da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos do 18 ao 22. Irmãos, eu vos asseguro, pela fidelidade de Deus, o ensinamento que vos transmitimos não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós, a saber, eu, Silvano e Timóteo, pregamos entre vós, nunca foi sim e não, mas somente sim. Com efeito, é nele que todas as promessas de Deus têm o seu sim garantido. Por isso, também, é por ele que dizemos amém a Deus, para a sua glória. É Deus que nos confirma, a nós e a vós, em nossa adesão a Cristo, como também é Deus que nos ungiu. Foi ele que nos marcou com o seu selo e nos adiantou como sinal o Espírito derramado em nossos corações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 119, é o Salmo de resposta, né? 119 você encontra na Bíblia. Versículos 129, 130, 131, 132, 133 e 135. O refrão 135a. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Repitamos. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Maravilhosos são os vossos testemunhos, eis porque meu coração os observa. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina, ela dá sabedoria aos pequeninos. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Senhor, voltai-vos para mim, tende piedade, como fazeis para os que amam vosso nome. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Conforme a vossa lei, firmai meus passos, para que não domine em mim a iniquidade.
Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Libertai-me da opressão e da calúnia, para que eu possa observar vossos preceitos. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Repitamos! Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com um trecho de Mateus 5, versículo 16. Aleluia, 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 aleluia. Vós sois a luz do mundo, brilhe a todos vossa luz, vendo eles vossas obras, deem glória ao Pai Celeste. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 5, versículos do 13 ao 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do Evangelho, é a liturgia comentada com o título Vós sois a luz do mundo, escrita por Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Ele diz o seguinte: naturalmente, Jesus Cristo não fala do brilho da fama, do sucesso nos palcos iluminados ou da ruidosa publicação de best-sellers. É bem outra sua intenção quando nos estimula a irradiar a nossa luz sobre o mundo. Aliás, nem temos luz própria. No máximo, podemos imitar a lua que reflete o sol. E é Jesus, para nós, o sol da justiça, conforme Mateus 3, versículo 20, e Lucas 1, versículo 78. São João Crisóstomo, que viveu entre 344 e 407 depois de Cristo, comenta esta frase em uma de suas catequeses batismais. Diz ele: a luz de que ele, Jesus, fala não se detém nos sentidos corporais. Ela ilumina as almas e a inteligência daqueles que a contemplam. Ela dissipa as trevas do mal e chama aqueles que a recebem a brilharem na luz que os habita, imitando sua virtude. Que vossa luz brilhe diante dos homens. Cristo disse exatamente: diante dos homens. Que vossa luz seja tão grande, que ela não ilumine apenas a vós mesmos, mas que ela brilhe também diante dos homens que têm necessidade de que ela os oriente. Assim, pois, como a luz material põe em fuga as trevas e permite caminhar direito àqueles que percorrem as estradas materiais, igualmente, a luz espiritual que provém de uma conduta perfeita ilumine aqueles que têm o olhar da alma obscurecido pelo erro e não sabem ver exatamente o caminho da virtude. Ela desvela e purifica os olhos de sua inteligência, repondo-os no caminho reto e os faz caminhar daí em diante na via da virtude, para que vejam vossas boas obras
e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Isto é, que vossa virtude, diz o Cristo, que a exatidão de vossa conduta e a retidão de boas obras estimulem aqueles que vos veem a dar glória ao Senhor de todos nós. Por conseguinte, que cada um de vós, eu vos rogo, se esforce por viver com tal exatidão que ele arraste os que vos observam a bendizer o Mestre. É por isso que o bem-aventurado apóstolo, imitador de Cristo e doutor da perfeita conduta, que percorria o mundo, fazendo tudo para a salvação dos homens, escrevia, São Paulo, apóstolo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que todas as coisas se tornaram novas. Diz o conhecido ditado popular, hein? Quem não quer o escuro acende a vela. Se o mundo vive em trevas, não seria porque não estamos irradiando a luz de Cristo? Orai sem cessar. Senhor, é a tua luz que vemos a luz. Salmo 36, versículo 10. Vamos agora aos santos do dia. Eu pesquiso no site da revista.arautos.org. Bem, temos Santo Antônio de Pádua como santo principal do dia 13 de junho. Vamos a uma biografia dele, que está na revista.arautos.org, no Martirológio Romano. Santo Antônio de Pádua, presbítero e doutor da Igreja, que faleceu em 1231 em Pádua, na Itália. Combateu com heróica resolução os albigenses, sendo por isso conhecido como o martelo dos hereges. Nasceu em Lisboa, faleceu na Itália, mas nasceu em Lisboa e exerceu seu apostolado em Pádua, onde faleceu. Corria o ano de 1221. No austero convento franciscano de Forli, na Itália, encontravam-se reunidos alguns filhos de São Francisco e de São Domingos para uma celebração litúrgica, durante a qual vários religiosos receberam o sacramento da ordem. No fim da mesma, o provincial dos frades menores pediu que um dos irmãos, pregadores, pronunciasse as palavras de encerramento. O provincial dos franciscanos designou para isto um frade português que desempenhava a função de ajudante de cozinha, porque ninguém se manifestou. E ao terminar, ninguém mais se lembrava do fato de ser ele um apagado cozinheiro transmudado diante de todos agora num insigne predicador. Assim se iniciou a vida pública de Santo Antônio de Pádua, ou de Lisboa, onde nasceu. Não devemos ficar calados diante do mal. Bem poderíamos resumir com estas palavras do Papa Bento XVI as pregações do nosso santo. Dotado de devoção, eloquência e rara memória, conhecia de cor as Escrituras. Frei Antônio atraía multidões às suas pregações. Destemido, não tinha receio de reprovar os erros de seus ouvintes, ainda que se tratasse de autoridades civis ou eclesiásticas. Em 1227, Frei Antônio deixou definitivamente a França, onde estava. A cidade de Pádua, na Itália, sede do provincialato, recebeu em abundância o calor de suas palavras e as manifestações de sua bondade para com todos. Com incansável solicitude visitou também Ferrara, Bolonha, Florença, Cremona, Bérgamo, Brécia e Trento, levantando novos conventos, impondo hábitos aos noviços e, sobretudo, dando a todos o exemplo da santa pobreza. Acometido por uma hidropsia que lhe fazia sentir seus pesados efeitos, retirou-se para o período de repouso na pequena comunidade de Campo San Piero,
em cujo bosque havia uma gigantesca nogueira onde constituiu para si uma pequena cela, na qual se instalou. E nessa tão singular cela, nesse local, ele atendia os fiéis que vinham ter com ele. Um dia, sentindo-se mal, pediu para ser conduzido a Pádua, pois não queria tornar-se um peso para aqueles poucos irmãos. Eles viram-se então obrigados a deter-se no mosteiro de Clarissas de Arcela. Frei Antônio percebeu estar próximo seu fim e preparou a alma para a derradeira batalha, cheio de confiança em Maria Santíssima, a quem dedicava enorme devoção e que tanto o entusiasmara na peregrinação terrestre. Após confessar-se e receber os santos óleos, entoou seu hino predileto: ó gloriosa Senhora, mais excelsa que as estrelas, e entrou em agonia. Em certo momento seus olhos se fixaram no céu e ele exclamou: vi o Senhor. Pouco depois seu espírito voava até o Altíssimo para receber a coroa de glória a ele reservada. Era o dia 13 de junho de 1231 e Frei Antônio contava apenas 36 anos de idade. Menos de um ano após seu falecimento, no dia 30 de maio do ano seguinte, era canonizado pelo Papa Gregório IX. Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa, rogai por nós. Também é santo do dia 13 de junho. Santo do dia 13 de junho, Santo Eulógio, foi bispo do ano 607. Patriarca de Alexandria, combateu vigorosamente as heresias de seu tempo, sobretudo o monofisismo. Santo do dia 13 de junho, São Ramberto, mártir, morreu em 680. Cavaleiro da alta nobreza, encarcerado e assassinado nas proximidades de Lyon, na França, por ordem de Ebroíno, mestre do palácio do rei da Neustria. São Fândila é santo do dia 13 de junho, presbítero e monge. Morreu em 853, decapitado em Córdoba, na Espanha, no tempo do rei Mohammed I. Santo Agostinho Phan Viet Huy e Nicolau Bui Viet de, mártires, faleceram em 1839. Militares do exército vietnamita foram executados pelo crime, entre aspas, de serem cristãos, gente. Morreram por seguirem a Cristo Jesus. Beato Gerardo é também santo do dia 13 de junho. Morreu em 1138, irmão de São Bernardo e monge, como ele, em Claraval, França. Brilhou por sua grande inteligência e discernimento espiritual, apesar da escassa cultura que possuía. Beata Maria Ana Biernacca era mãe de família e mártir. Faleceu em 1943. Ofereceu-se para ser presa, substituindo sua nora Ana, que estava para dar à luz. Foi fuzilada em Naumowice, na Polônia. Olha, gente, Beata Maria Ana Biernacca, fuzilada. Ofereceu-se para ser presa no lugar da nora que estava grávida. Esses mártires nos deixam, às vezes, cabisbaixos, porque nós somos tão infiéis que nós ficamos com vergonha. Mas vamos procurar consertar os nossos erros nos reconciliando com Deus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa também, do hebraico para o português, Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. O professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que tem um canal na internet onde responde a perguntas dos católicos e cristãos em geral, diz que Deus pode nos dar
uma dessas três respostas: sim, não ou espere. O professor Felipe Aquino tem mais de 100 livros que podem nos esclarecer sobre essas coisas. Procure adquirir. Então, Deus pode nos dar uma dessas três respostas: sim, não ou espere. O que for melhor para nós, Ele fará. Deus só quer o melhor para nós. Às vezes também nós não sabemos pedir, como diz São Tiago em uma de suas cartas. E agora eu clamo do dialeto de Jesus, o aramaico, Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, ou Maranata com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos, como dizem os nossos irmãos separados, evangélicos ou protestantes. Maranata, não importa se é Maranatá ou Maranata, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. É a segunda vinda de Cristo Jesus, quando Ele chegará com seus anjos e santos para o juízo final. Muitos nesse dia irão para o céu e muitos irão para o inferno, a tormenta eterna, infelizmente. Quem for para a tormenta eterna irá por conta própria, porque nessa passagem efêmera por aqui, onde somos vermes, somos pó, somos indignos servos, essas pessoas que forem para o inferno irão por conta própria por serem autossuficientes, orgulhosos, soberbas. Você não pode ser uma pessoa soberba, isso só vai te levar à ruína eterna. Converta-se, reconcilie-se com Deus, Ele que humilhou-se por nós, humanou-se, viveu, sofreu, morreu na cruz pela nossa salvação. Mas não só morreu, Ele venceu a morte, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está à direita do divino Pai eterno como nosso sumo sacerdote, como nosso mediador, nosso irmão primogênito, o primeiro humano que ressuscitou e subiu ao céu. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. Perdão, Senhor, e me dê a vida eterna. Eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.